O livro de Jeremias ele tem profundos ensinamentos para as nossas vidas. Venha comigo mergulhar nestes ensinamentos no Devocional 2024 que estamos vivendo, de Gênesis a Apocalipse. O que me chamou a atenção, dentre muitos pontos, foram os seguintes. Tenho vergonha da Bíblia. A igreja não protege. E a sabedoria burra. Vamos então aprender sobre isso e muito mais? Capítulo 6, 7 e 8 de Jeremias. No capítulo 6, quando fala sobre, versículo 10, quando fala sobre as iniquidades de Jerusalém são a causa da sua queda, diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Como pode, né? Quantos são aqueles que tapam os ouvidos para não ouvir as mensagens das boas novas, do evangelho leve e suave do nosso Senhor Jesus? Pois elas são promessas, mas também são acompanhadas de deveres. Os ouvidos incircuncidados, ou que não foram circuncidados, né? Ouvidos incircuncisos, são aqueles que ainda não se converteram ao Senhor Deus. Por essa razão, sentem vergonha de estarem envolvidos em assuntos que se referem a Deus, pois acham que é algo que não dá ibope, não é moderno, que é muito careta. No capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 11, ele fala sobre algo que realmente salta aos nossos olhos. Quando o templo não protege a nação iníqua. Diz assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize, quer dizer, antes que as pessoas entrassem no templo, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que estáis por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que isso? Furtais e matais? Cometeis adultérios e jurais falsamente? Queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis? E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. É um grande engano acreditar que o simples fato de estar dentro de uma congregação, instituição religiosa, denominação ou um templo estará protegido contra o mal e com a presença de Deus sobre a sua vida. Puro engano. Era esse o pensamento do povo naquela ocasião. As pessoas acreditavam que, sendo o templo tão importante para Deus e estando o Senhor presente nele de modo especial, nunca seria permitido a sua destruição. Os habitantes enganavam-se ao crer que um santuário religioso fosse mais importante para Deus do que o comportamento
moral. Lá no versículo 16 ao versículo 20 do capítulo 7 ainda, ele fala sobre a intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Que forte, né? Ele diz: tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre animais e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Imagine que triste, né? Pastor orar a Deus por um povo e Deus dizer: eu não vou te ouvir. Tudo porque o povo que ele estava intercedendo está contrário às escrituras sagradas. Se eles estavam contra a palavra, então como que o Deus da palavra estaria a favor deles? Devemos refletir sobre isso, pois é uma via de mão dupla. Nos voltamos para Deus, Ele se volta para nós, e vice-versa. No versículo 21 ao versículo 27 do capítulo 7, quando fala sobre a mera multiplicação dos sacrifícios que era debalde, diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, e nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me deste os ouvidos, nem me atendestes. Endurecestes o cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Dir-lhes-á, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Mesmo ninguém dando ouvidos, Jeremias era obrigado a pregar, em obediência a um chamado de Deus. Aliás, achava impossível guardar a palavra de Deus somente para ele. Segundo parece, Deus queria que Jeremias falasse às pessoas que não lhes prestavam atenção para não terem desculpas quando por fim chegasse o juízo, não podendo dizer que não foram advertidas. Há discursos que visam convencer, outros condenar. Por exemplo, um juiz pode soltar um delinquente primário com advertência severa, esperando que o discurso gere mudanças de comportamento. Já o argumento final de um promotor público, entretanto, não visa alguma mudança de comportamento. O seu alvo é condenar. As primeiras mensagens de Jeremias eram oportunidades para o povo mudar seus caminhos. Seus sermões posteriores anunciavam o juízo vindouro. E para terminar, no capítulo 8, do versículo 8 ao 9, quando ele fala sobre o castigo inevitável, ele diz: como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas
a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Que sabedoria é essa que faz uma pessoa viver contrária às palavras de Deus? A ausência de ensinamentos bíblicos. Isso não é sabedoria. Pode ser sábio aos olhos do mundo, mas na verdade esta pessoa está sendo ignorante espiritualmente falando, nécia e cega. Se o devocional de hoje foi despertamento para você, então compartilhe, coloque no seu story, nas suas redes sociais, coloque aí nas suas listas de transmissão, para despertarmos outras pessoas do sono da morte. Deixa aí o seu comentário e também o seu like. Você é especial para Deus. Até amanhã.